Fui babaca por contar a verdade sobre o meu divórcio para o noivo da minha esposa? Minha, 33 anos, homem, ex-esposa, 30 anos, mulher, e eu nos divorciamos há 3 anos. Na faculdade, trabalhamos no mesmo restaurante, foi lá que nos conhecemos. Estivemos juntos por 7 anos e casados por pouco mais de 3 anos e meio. Nos divorciamos porque ela me traiu 2 vezes. 2 anos após o casamento, descubro que ela está tendo um caso com um ex-colega de classe. Coletando provas suficientes, a confronto. Ela confessa tudo. O caso durou cerca de 2 meses. Foi um momento terrível e muito difícil de superar. Você pode me chamar de idiota, mas sou uma pessoa que perdoa. Acredito em segundas chances e que as pessoas podem mudar. Concordamos em reconciliar. Fizemos o trabalho necessário. Tivemos aconselhamento matrimonial. Lemos alguns livros, ela cortou o contato com o colega imediatamente, política de telefone aberto, contamos aos nossos pais. Ela estava fazendo as coisas certas e nosso relacionamento estava se recuperando. 1 ano após nossa reconciliação, a tia dela faleceu. Estava muito ocupado com o trabalho e não pude comparecer aos serviços, que foram na quinta e sexta-feira, na cidade natal dela, a 5 horas de distância. Os pais e o irmão dela não moram mais lá, então ela ficou com uma amiga do ensino médio. Eu tinha conhecido essa amiga algumas vezes e me sentia confortável com isso. No sábado de manhã, minha esposa me mandou uma mensagem dizendo que o carro estava carregado e ela estava prestes a começar a viagem de volta para casa. Cerca de 1 hora depois, recebi uma mensagem do Facebook da amiga. Ela disse que não conseguiria viver consigo mesma se deixasse isso passar, mas me informou que minha esposa saiu na sexta-feira à noite com alguns amigos antigos do ensino médio. A amiga não achou nada disso relevante até descobrir que minha esposa tinha deixado o celular para trás e que não voltou até a manhã seguinte. Eu havia recebido uma mensagem de texto na sexta noite da minha esposa dizendo que ia dormir cedo, já que os últimos dias tinham sido emocionalmente desgastantes. Confrontei minha esposa assim que ela chegou em casa. Ela estava muito hesitante em me contar algo, então menti para ela e disse que, se fossemos superar isso, eu precisava saber de tudo, assim como da última vez. Isso a fez confessar que saiu, e foi para a casa de um antigo amigo do ensino médio. Ela disse que não tiveram relações sexuais, mas fizeram coisas das quais não entrarei em detalhes aqui. Não importou, assim que consegui o suficiente da verdade, fui para a casa dos meus pais. Naquela semana, meu pai ligou para o proprietário e pagou todas as taxas de rescisão e conseguiu encerrar o contrato de aluguel. Fomos pegar minhas coisas enquanto ela estava no trabalho. Meus pais me indicaram um amigo deles que era advogado de divórcio e ele fez um acordo comigo. Levou cerca de 7 meses para o divórcio ser finalizado. Isso aconteceu há 3 anos. Tenho uma namorada incrível e estou indo bem. No fim de semana passado, recebi uma mensagem no Facebook de um cara que agora está noivo da minha ex-esposa. Ele se apresentou e disse que provavelmente estava apenas ficando louco, mas queria saber por que nos divorciamos. Ele disse que havia abordado o assunto algumas vezes, e ela sempre que ficava estranha. Ela havia dito a ele que nos divorciamos porque nos afastamos, mas na maioria das vezes ela apenas desviava o assunto ou era muito vaga. Eu disse a ele a verdade e ofereci evidências se ele quisesse. Ele recusou e agradeceu pelo meu tempo e pela história. Um dia depois, recebo uma ligação de um número local, mas desconhecido. Eu atendo e é minha ex-esposa. Ela está muito chateada e me pergunta por que estou tentando arruinar o futuro dela. Eu a faço se acalmar e conversamos. Ela diz que seu noivo pediu um tempo e está ficando com os pais dele nesta semana. Que ele está dizendo que precisa reavaliar o relacionamento deles. Ela quer saber por que contei tudo sobre o passado deles e por que ainda estou punindo ela. Ela me diz que não é mais aquela pessoa, e que fez todo esse trabalho e esteve em terapia. Que ela merece outra chance e estou sendo mesquinho e odioso. Houve alguns insultos genéricos. Fiquei um pouco irritado e disse a ela que, se ela realmente tivesse mudado para melhor, teria sido sincera com ele sobre o passado dela e teria admitido ter traído no casamento anterior, então mostraria ao noivo que estava pronta para ser uma parceira digna dele, ao contrário do que foi comigo. Em vez disso, ela tentou mentir e esconder a verdade, e agora está explodindo na cara dela novamente. Ela disse algumas palavras e desligou. Não ouvi nada desde então. Contei à minha namorada e ela me tranquilizou sobre como lidei com isso. Mas me sinto culpado. Ainda acredito em segundas chances e que as pessoas podem mudar. Embora eu me sentiria errado mentindo para o cara, me pergunto se deveria ter lidado com tudo isso de maneira diferente ou simplesmente não ter respondido. Se ela realmente mudou e isso é apenas um contratempo, não quero ser o motivo que a impede de encontrar a felicidade, mas também acredito que não sou o que está prejudicando o noivado dela. Então, fui babaca? A atualização. Realmente não esperava dar uma atualização porque imaginei que nunca mais ouviria nada da minha ex-esposa ou do noivo dela. Ontem à noite, recebi um texto muito longo da minha ex-esposa.
Vou resumir abaixo, porque foi longo e continha detalhes pessoais. Ela começou pedindo desculpas pela forma como falou comigo no outro dia e disse que eu não merecia ser insultado daquele jeito. Ela então passou a se explicar e explicar sua situação. Ela começou reconhecendo que toda essa situação não era minha culpa ou da minha conta, e pediu desculpas por eu ter sido envolvido nisso, e disse que estava envergonhada que seus problemas estivessem sendo expostos. Ela disse que foi culpa dela isso ter acontecido. Desde que começou a namorar o noivo dela, escondeu os detalhes do nosso casamento por vergonha e culpa. Na maior parte do tempo, isso nunca foi mencionado até que ele a pediu em casamento há alguns meses. Foi quando ele começou a perguntar de verdade e parecia querer saber. Ela disse que não estava pronta para lidar com isso e continuou tentando ignorar, mas ele persistiu. Foi então que ela começou a terapia, então aparentemente ela só teve algumas sessões de terapia e todas são recentes. Ela nunca imaginou que ele entraria em contato comigo. Ela então afirmou que nada disso era culpa minha e pediu desculpas por me culpar. Ela disse que deveria ter enfrentado isso há muito tempo, ter procurado terapia por arruinar nosso casamento e chegar a um acordo com seus próprios sentimentos de culpa. Então ela pediu desculpas por seus casos e pela forma como fui tratado durante nosso casamento. A última parte foi apenas ela dizendo que não estava esperando uma resposta, desejando-me o melhor e dizendo que esperava que ela e o noivo nunca mais me incomodassem. Esta manhã, quando me levantei e li isso, enviei de volta uma mensagem breve. Agradeço pelas desculpas e estou feliz por você estar trabalhando em si mesma. Eu segui em frente com o que aconteceu, e espero que você possa seguir em frente também. O único conselho que tenho é que acho que este texto precisa ser enviado para o seu noivo. Ela respondeu apenas dizendo obrigado e que ele recebeu textos muito mais longos e detalhados. Duvido que haja outra atualização. Na verdade, espero que não haja. Não acredito em encerramento, mas direi que foi revigorante ouvi-la se desculpar sem se isentar da culpa. Isso é o que sempre recebi antes. O sinto muito, eu só bebi demais. Sinto muito, eu estava muito deprimida e estressada. Não significa muito realmente, talvez seja apenas inesperado para mim, mas foi bom ouvir um pedido de desculpas que não tem desculpas por trás. Vou aproveitar o resto do meu dia agora e deixar tudo isso para trás. Queria abordar um pequeno grupo de comentaristas da primeira postagem. Tive várias pessoas obcecadas pelo fato de que meu pai pagou minhas taxas de rescisão e me tirou do meu contrato de aluguel. Ele fez isso por conta própria, para tirar muito do estresse da separação de cima das minhas costas. Incluí isso para mostrar como tinha um sistema de apoio que estava ao meu lado, disposto a ajudar de qualquer maneira sem perguntas. Isso realmente me ajudou no processo de cura, e eu me recuperei rapidamente depois disso. Sinto muito se você não tem ninguém ao seu lado quando está no seu momento mais baixo, mas isso não o torna melhor ou mais homem, ou qualquer que seja a ideia que você tinha quando fez esses comentários. Ter que enfrentar todos e cada desafio sozinho é realmente triste, na minha opinião. Espero que isso mude para você e que você encontre alguém para estar ao seu lado algum dia. Sou babaca por ter expulsado meu ex de casa? Ele está morando na rua agora. Depois de uns 8 meses de relacionamento, meu namorado recaiu no crack e vivia um inferno. Foram muitas brigas, ele me abandonou 4 vezes para ir morar na rua e usar tóxicos, foi muito abusivo de muitas formas, violento, peguei até uma traição dele mandando e recebendo nudes de um primo dele. Enfim, passei por muitas coisas com esse rapaz e sempre perdoava no final. Antes disso, nossa história era muito bonita, nos dávamos muito bem, por isso, e pela minha dependência emocional, sempre que ele fazia essas merdas eu relevava, acreditava que era só abstinência falando, acreditava quando ele dizia que ia mudar e pedia perdão. Nas 4 vezes que ele me deixou para ir para a rua, eu fui atrás dele depois de alguns dias, tirei ele de lá e cuidei dele. Como eu tinha uma boa condição financeira, ele foi morar comigo quando ficou desempregado e sem ter onde morar. Ajudei ele com os filhos dele, emprestei minha moto para ele trabalhar no iFood, cheguei até a comprar um carro para ele trabalhar com entregas, no período em que estávamos bem, antes das recaídas, coloquei ele no meu plano de saúde, paguei tratamento para ele e até consegui internação numa clínica muito boa. Na última internação dele, nós estávamos separados, mas sempre dizia que íamos conversar quando ele acabasse o tratamento para talvez voltarmos. Mesmo separados, eu ia visitar ele sempre, levava roupas limpas, cuidava dos assuntos pessoais dele aqui fora. E quando ele saiu, fui buscá-lo e resolvemos tentar de novo. Depois de uma semana na minha casa, descobri várias mentiras dele, grandes e pequenas. Descobri que ele estava namorando uma pessoa dentro da clínica, quando eu ia lá ele sempre dizia que não tinha ninguém e que queria voltar comigo, e que pegou outras várias e fez várias coisas ilícitas também. Decidi que para mim não dava mais e terminei. Mandei ele embora. Até tentei falar com a mãe dele para ver se ele podia ficar na casa dela, mas nem ela nem ninguém da família queria ele de volta. Todo mundo desistiu dele porque ele errou feio com muita gente que tentou ajudá-lo. Isso já tem alguns meses, e hoje soube que ele está morando na rua. Por acaso, cruzei com ele, ele me viu e me chamou, mas eu estava de carro e fui embora sem nem olhar para trás. Não vou mentir,
Também tive minha parcela de erro na relação, principalmente por ser muito controladora e por forçar toda essa ajuda só para suprir minha carência, sendo que ele nem queria ser ajudado. Mas nunca vacilei, nunca traí, e errei tentando acertar. Já estou de boa com o término. Às vezes sinto saudades, mas não sofro nem nada. Só que vê-lo hoje todo sujo e me chamando, e isso me afetou muito. Não sei se fui babaca por ter colocado ele para fora, mesmo sabendo que não suportava mais aquela relação. Sou babaca por dizer aos meus pais para eles guardarem o dinheiro que eles roubaram de mim e enfiarem onde o sol não bate? Consegui um emprego enquanto estava no ensino médio com um amigo do meu pai. Guardei a maior parte do dinheiro e comprei algumas coisas que eu queria, mas meus pais não comprariam para mim. Meus pais não são ricos, mas se saem bem. Eles queriam que eu apreciasse que bens materiais eram pagos com o meu tempo. Não me importei. Comprei um PS4 e alguns jogos para mim. Eles me fizeram dividir com meu irmão mais novo e minha irmã. Novamente, não me importei. Eu geralmente jogava enquanto eles faziam lição de casa ou dormiam. Quando me formei no ensino médio, eles disseram que eu tinha que começar a pagar aluguel. Isso foi ruim porque eu ia para a universidade no outono e esperava economizar durante o verão para poder trabalhar menos durante o ano letivo. Então eu me esforcei muito na escola e no trabalho. Acabei conseguindo um emprego colocando cargas em caminhões de entrega antes da escola. E isso foi ruim porque eu ia dormir às 7 da noite na maioria das noites para poder acordar cedo e ir trabalhar. Estou prestes a me formar e encontrei um emprego em outra província. Já comecei o meu processo de integração e treinamento online. Vou da formatura para carregar meu carro para ir embora. Meus pais fizeram uma festa de formatura para mim, onde tentaram me apresentar um cheque pelo aluguel que paguei com mais um pouco de juros. Olhei para o cheque por cerca de 1 minuto e comecei a rir. Tudo o que eu conseguia pensar era no fato de que não tive vida social durante a universidade. Porque eu estava trabalhando. Eu não tinha dinheiro investido como meus amigos tinham. Porque eles estavam pegando meu dinheiro. Perguntei como eles estavam fazendo isso pela minha irmã. Eles disseram que não estavam, já que ela não estava trabalhando enquanto estudava. Rasguei o cheque e disse para eles enfiarem naquele lugar. Disse que quando me compensassem por todo o sono que perdi, 4 anos sem vida social durante a universidade e 4 férias de verão, falaria com eles novamente. Disse para o meu irmão mais novo não conseguir um emprego ou eles se aproveitariam dele também. Fui para o meu quarto, peguei meu computador, algumas roupas, meu PS4 e meus produtos de higiene pessoal. Meu irmão e minha irmã podem jogar no PS5 que meus pais compraram para a família. Eles estavam gritando comigo o tempo todo. Disse que se me tocassem ou tentassem me impedir, eu chamaria a polícia. Levei meu carro, que eu paguei, segurei e está registrado em meu nome. Dirigi para a casa dos pais da minha amiga e tive um pequeno colapso. Eles me deixaram ficar lá, já que ela está na universidade em outra cidade. Bloqueei meus pais, meu irmão e minha irmã. Já tinha dado aviso no meu emprego, então liguei para o meu chefe e disse que estava doente e não estaria disponível para minha última semana. Ele disse que entendia e riu. Ele disse que estava surpreso por eu ter continuado trabalhando tão perto da formatura. Meu avô me ligou para conversar alguns dias depois. Fomos ao Timis e ele me deixou desabafar tudo o que sentia. Eles pegaram dinheiro de mim que eu poderia ter usado para melhorar minha vida. Nem mesmo tive tempo para uma namorada. Toda a minha vida romântica na universidade foi ficar com uma mulher com quem trabalhava quando o ex-marido dela ficava com as crianças no fim de semana. Ele disse que os corações dos meus pais estavam no lugar certo e que eles pensavam que estavam me ajudando. Eu disse que eles me deviam 4 anos de diversão. De festas para as quais eu estava muito cansado para ir. De eventos sociais e networking que eu não fiz. Todas as coisas que eles estavam subsidiando para minha irmã. E que acabariam subsidiando para meu irmão. Ele disse que entendia e me abraçou. Ele é velho, mas eu não conseguiria escapar desse abraço se tentasse. Ele me perguntou se eu precisava de dinheiro para começar meu novo emprego. Eu disse que não queria nada que viesse dos meus pais. Ele me deu um cheque administrativo por cerca de 3 vezes o que meus pais tiraram de mim. Ele disse para eu usar como quisesse na minha nova vida. Disse que não era parte da minha herança nem nada assim. Era um presente dele e algo que minha avó teria querido que eu tivesse. Meus amigos acham que fui estúpido por rasgar o cheque. A maioria concorda comigo sobre estar irritado com meus pais. Alguns familiares ligaram para dizer que me comportei terrivelmente e que devo desculpas aos meus pais. Agradeço pela ligação ou mensagem e bloqueios. Estou mais calmo agora e não acho que estou errado. Mas talvez eu esteja muito próximo para ver que esteja. Então, pessoal, fui babaca? Atualização final. Levei muito do que vocês disseram a sério. Desbloqueei minha família e falei com meus pais. Concordei em encontrá-los para almoçar hoje. Fomos ao The Keg e conversamos. Eles disseram que não perceberam como me sentia durante aqueles 4 anos.
Minha mãe chorou e disse que sentia muito que eu achasse que eles não se importavam comigo. Acho que eles leram meu post antes de ser removido e estão perturbados com o que escrevi. Eles também estão chateados porque minha namorada é uma mãe solteira 14 anos mais velha que eu. Eles perguntaram se poderiam conhecê-la e eu disse que não. Eles me ofereceram o cheque novamente, desta vez eu aceitei e agradeci. Disse que voltaria para casa mais tarde. Depois do almoço, fui ao banco e o depositei. Como todos nós temos conta na mesma agência, foi fácil descontá-lo. Garanti que o dinheiro estava na minha conta. Depois, bloqueei-os novamente. Acabei de escrever um cheque para minha namorada no valor de $4.312 para ajudá-la. Era mais ou menos o valor dos juros do dinheiro. Ela é uma pessoa decente e me ensinou muito. Ela trabalha muito carregando caminhões e merece algo bom na vida dela. Eu sei que não sou esse alguém. Vou encontrar meu avô amanhã. Vou garantir que ele saiba o que fiz e por quê. Também vou convidá-lo para conhecer meu novo lugar quando me mudar para o oeste. Estou passando o fim de semana na casa da minha namorada, já que o ex-marido dela está com as crianças. Obrigado a todos pela ajuda e conselhos. Não esquece de seguir o Lobinho do Reddit para mais relatos.